Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um dos problemas que muitos jovens, adolescentes, muitas pessoas, até mesmo adultos, têm, que é um vício, que é o vício da masturbação. E aí, você tem dificuldade com esse problema? Se sim, assista o nosso vídeo até o final. Vou te dar algumas dicas para que você possa ser liberto e deixar de praticar esse tipo de vício, que é a masturbação. Bom, gente, pela definição, a masturbação ela é considerada um vício solitário. Por quê? Porque a pessoa sozinha, ela tenta provocar nela um orgasmo através da estimulação, através da sua mão ou de qualquer outro objeto, a estimulação dos seus órgãos genitais para que ela alcance esse orgasmo, né? Então, é um tipo de prazer solitário. Ele é errado? Eu sempre falo o que você considera, qual que é o seu parâmetro, na verdade, qual que é o padrão que você adota para definir se uma coisa ela é errada ou se ela é certa. Na verdade, o padrão que eu utilizo na minha vida é a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós não temos um versículo ou uma ordenança ou um mandamento específico a respeito da masturbação. A gente não encontra essa palavra na Bíblia, mas nós encontramos em alguns lugares, alguns pontos, algumas definições onde a masturbação se encaixa. É isso que a gente vai falar um pouco nesse vídeo. Só que antes da gente entrar no assunto específico, eu gostaria muito de lembrar um pouco lá no início, quando Deus estava fundando o mundo, quando Deus criou o homem e a mulher, o que ele disse a respeito do prazer, o que ele disse a respeito do sexo. Então eu queria ler com vocês um versículo que está lá em Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem e a mulher, um completando o outro. Tanto é que Eva foi feita da costela de Adão. Então, nós sabemos que nós temos a necessidade de ter outra pessoa do sexo oposto. Isso foi dado por Deus. Deus nos criou a partir disso. Nós que somos mulheres, nós somos uma parte daquele homem, né? Eva era uma parte de Adão. E em Eva também tinha uma parte de Adão. Então, um acabava complementando o outro. Então, isso explica muito o desejo que nós temos pelo sexo oposto. Deus te deu desejos sexuais, Deus te deu uma sexualidade para ser vivida na maneira que ele criou, então dentro de um relacionamento como Adão e Eva tinha, né? E o sexo é uma das formas que Deus criou para um benefício. Deus fez uma estrutura, o homem e a mulher, criado para exercer uma função. Aqui Deus fala para que eles fossem fecundos, para que eles enchessem a terra, para que eles se multiplicassem. Então, uma das funções do sexo é a reprodução da nossa espécie. Mas também Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, fez com que o homem e a mulher tivessem dentro dos seus órgãos, que são especialistas para a reprodução, que servem para isso, que foram criados para essa função, que é a reprodução. Deus fez com que esses órgãos também, além de reprodução, eles também dessem prazer. Então, o homem na região do pênis e a mulher lá no clitóris tem estruturas que nós chamamos de estruturas eréteis, que promovem, que propiciam, né, para o homem e para a mulher o desfrute do prazer de ter o orgasmo, por exemplo, durante uma relação sexual. Isso é algo criado por Deus. Deus criou isso e tudo que Deus criou é bom. Então, o sexo também é bom. Mas acontece que ele foi criado para ser desfrutado dentro de um contexto, dentro de uma vida a dois e não sozinho. Esse já é um fato da gente ver que a masturbação não é uma prática muito boa para quem não vive uma vida de casado, para quem não vive uma vida com uma outra pessoa, né? Porque Deus nos fez para desfrutarmos desse prazer com outra pessoa e não de maneira egoísta para nós mesmos, tá? Paulo, em Gálatas 5, traz uma lista
de obras que ele chama de obras da carne. E dentro dessa lista de obras da carne, depois você pode ler Gálatas 5,19, né? Ele lista vários pecados. E entre um deles, que eu gostaria de destacar nesse vídeo, é a luxúria. O que seria a luxúria? A luxúria é um desejo descontrolado por prazer. E esse prazer vindo numa forma errada, fora do contexto, fora do princípio que Deus estipulou para o homem, né? Na verdade, a luxúria, ela é a força que dá a origem a vários outros tipos de pecados sexuais, de imoralidade sexual, como a prostituição, o adultério, incesto, violência sexual, pedofilia, dentre tantos outros problemas. E neles eu creio que nós podemos também encaixar a masturbação, porque é uma forma de desejo errada, porque Deus não nos fez para sentir prazer sozinhos, né? E fora também do contexto adequado, que seria o contexto do casamento, de um relacionamento com compromisso de acordo com aquilo que Deus estipulou. Então, nós cremos que a masturbação, ela se encaixa dentro do molde da carne. E a palavra de Deus diz que aqueles que praticam tais coisas, dentro desse versículo, Gálatas 19 até 21, diz que aqueles que praticam tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Então, Paulo nos exorta, né, e nos anima, nos dá força para tentarmos o quê? Tentarmos deixar de praticar essas obras, para que a gente possa estar com o Senhor reinando quando ele voltar, né? Ah, Aline, mas diz que, né, eu já li tanta coisa sobre masturbação e diz que é bom para você conhecer seu corpo, para você, né, saber daquilo que você gosta. De certa forma, sim, mas para nós que temos o conhecimento daquilo que o Senhor deseja de nós, isso não é correto, né? E é uma obra que nós devemos lançar a mão e lançar fora, tá? Quais são os problemas? Quais são as consequências que a masturbação ela pode trazer? Primeiro é o egocentrismo, o egoísmo. A partir do momento que eu tenho uma prática contínua desse tipo de pecado, desse tipo de vício, né? É comum depois, quando eu tiver uma pessoa, quando eu me casar, eu ter um excessivo foco sobre o prazer para mim e não para proporcionar ao outro. Isso nos deixa mais egoístas e isso também pode muitas das vezes nos fazer olhar para outras pessoas de maneira egoísta. Então aquela pessoa ela vira como se fosse um objeto para satisfazer um desejo que eu tenho. E isso é muito sério. Então a masturbação, se você é solteiro, jovem e você a pratica, é um vício que você tem dificuldade de deixar, pense que no futuro, né, quando você se casar, tiver um relacionamento, isso pode te trazer sérios problemas, porque talvez você possa ter dificuldade de ter a relação sexual como um ato que sirva para prazer das duas pessoas e não somente seu. Como você fica excessivamente focado no seu prazer enquanto se masturba, isso pode perdurar também no seu relacionamento no casamento. Isso é uma coisa muito séria, né, não? Tá? Outro problema importante, né, que a masturbação ela pode trazer é a impureza sexual aqui, ó, na mente. Ninguém se masturba pensando no pé de couve, por exemplo, né? É claro que você vai ter pensamentos impuros, pensamentos sexuais com outras pessoas. Muitas das vezes são pessoas que são até comprometidas, casadas, são pessoas que a gente deseja algo que é do próximo, que traz outro pecado de cobiça, né? Que é sério também. Então, o problema é que o ato em si, além também de ser algo que o Senhor não deseja de nós, ele traz consigo também, né, uma impureza na nossa mente, porque nós acabamos tendo pensamentos impuros para que a gente possa fazer essa prática, né? Você vai se masturbar pensando em alguém, pensando em ter relações com alguém, né? E isso também não é bom. Também é um outro pecado, que é o pecado da impureza sexual, tá? Da impureza, na verdade, né? E por último também, que eu gostaria de colocar, é que isso vai permear a mente da pessoa, né? Esses pensamentos. Ai, gente, desculpa, mas meu olho tá incomodando pra caramba. Desculpa aí. Esse pecado ele vai acabar permeando a mente dessa pessoa e a pessoa acaba ficando escravizada na mente em relação a esse pecado. A gente vê que pessoas que têm o vício da masturbação, né, muito sério, que praticam, né, tem essa prática várias vezes ao dia,
a mente dela só pensa em sexo, a mente dela só pensa nisso. Então toda a energia que ela tem, ela gasta com isso, né? O impulso sexual, ele é um impulso, uma energia muito forte e muito importante para nós. Mas para aqueles que não são casados, para aqueles que estão esperando no Senhor, a gente não pode dar vazão a esses impulsos e achar formas, né, de extravasar essa tensão com esses pecados. Pelo contrário, a gente tem que captar essa energia, tentar converter e canalizar ela para outras coisas. Então, canalizar isso para que você possa se desenvolver pessoalmente. Então, eu tô com essa vontade, eu vou tomar um banho gelado, eu vou tentar ler, vou tentar estudar, vou tentar fazer outra coisa, tirar a minha mente disso, tentar canalizar essa energia para outra coisa e não para a prática sexual da masturbação em si, tá? Aline, eu consigo sair desse pecado? Consegue, consegue sim. Pode talvez não ser tão fácil, mas Deus nos dá alguns passos que nós podemos dar em caminho à libertação desse vício tão difícil. O primeiro dele é nos arrepender. A Bíblia fala que aquilo que nós precisamos fazer é nos arrepender daquilo que nós temos feito de errado. Se aquilo que nós estamos fazendo não está parecido com o que Jesus faria, são coisas que nós devemos abandonar. Então a primeira coisa é se arrepender, né? Nossa, isso não está fazendo bem para mim, eu não quero mais isso, eu estou desagradando a Deus, isso tem me entristecido a Deus. Se arrependa e peça perdão a Deus. O que é mais importante é que Jesus já pagou por esse pecado que você tem cometido. Então se achegue na presença dele, converse com Jesus e peça perdão pelos seus pecados. A Bíblia fala em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então peça perdão, ele está pronto para te perdoar, independentemente de quantas vezes você já pecou, você já fez isso, independentemente de se você peca e depois acaba voltando, independentemente de quanto tempo você está nesse vício, o Senhor tem perdão para a sua vida, basta se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. Mas só isso também não basta, porque é uma luta da nossa carne que ela é muito difícil de vencer, né? E a gente só consegue vencer com o Senhor. Mas também nós podemos contar com a ajuda dos nossos irmãos. Então, um outro passo que você pode ter também para se libertar desse vício é confessando o seu pecado para alguém que você confia bastante, para um discípulo, né, de Jesus. Chegar para ele e falar assim, olha, eu tô caindo nesse vício, eu tô caindo nesse pecado, eu não quero mais isso para minha vida, eu preciso colocar isso na luz, né? Expor esse meu pecado, porque quando a gente expõe isso na luz, coloca isso na luz, o diabo perde força sobre a sua vida, autoridade sobre a sua vida em relação a esse pecado. Porque esse irmão, esse amigo seu, ele vai orar sobre isso. E a palavra de Deus diz que se a gente confessa o pecado um ao outro, nós somos curados. Então, uma forma importante para que a gente ganhe força nessa batalha é confessar os nossos pecados, expor esse pecado à luz, com uma pessoa que você confia para confessar, né? Outro passo, gente, é fugir da tentação. Se você sabe, por exemplo, que um lugar escurinho, você assistir determinados tipos de vídeos no YouTube, ou determinados tipos de filmes no Netflix, ou determinados locais que você fica, às vezes ficar mais sozinho, né, em determinados locais, isso pode te levar a cair, a cometer esse ato. Você tem que, fugir, não é resistir à tentação, é fugir, sair correndo. Então, tente não estar nesses locais, nessas horas, praticando determinadas coisas que podem te levar a cair nesse vício. Isso ajuda bastante, tá? Então é uma outra dica, certo? E a última dica é controlar a sua mente. Você não é um animal, porque Deus fez os animais no 5º dia, Deus fez o homem no 6º dia. Você não é um animal e você também não é irracional, que nem um cachorro ou outro tipo de bicho, que age por instinto. Você tem uma mente, você tem uma alma e você pode governar ela. Na verdade, você deve governar ela, né? Governe os seus pensamentos. Então, se vê esse pensamento na sua mente, você vai tentar, na hora, pegar esse pensamento, lançar fora e colocar pensamentos bons, coisas boas na sua mente.
Te desafio a ler Filipenses 4:8, que é um filtro que Paulo nos ensina, um filtro de pensamento sobre aquilo que nós devemos pensar, sobre aquilo que deve estar na nossa mente, aquilo que é verdadeiro, que é puro, que é honesto, que é de boa fama, aquilo que traz virtude, que tem louvor. Lê essa lista e todo pensamento que vier na sua mente, passa nesse filtro. Ah, isso é verdadeiro, isso é puro, é amável, é honesto? Ah, não é. Então isso não tem que ocupar o meu pensamento, né? Esses são os passos. E eu queria deixar para você aqui no final também um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 3 até 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou, não nos fez, não nos projetou para a impureza, e sim para a santificação. Olha que interessante o que esse versículo fala, né? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então está na sua mão controlar o seu desejo. Quando Caim matou Abel e Deus foi conversar com ele, né? Cadê o seu irmão Abel? Uma das coisas que Deus falou é que o desejo batia lá na porta dele, mas cumpria ao próprio Caim, né? Na verdade, ao próprio Caim o quê? Dominá-lo. O desejo ele vai bater na sua porta. Você não é um ser assexuado. Você tem desejos, você tem isso dentro de você porque foi algo que Deus te deu e não é algo ruim. O que nós devemos fazer é controlá-lo, dominá-lo, tá? E eu te encorajo a fazer isso. Peça ajuda se você tem dificuldade, mas não deixe de seguir na caminhada de santificação. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, santo e honroso. Não peque mais nisso. Seja liberto em nome de Jesus desse vício. Você consegue. Peça ajuda. E peça a Deus, peça ao Espírito Santo para que ele encha a sua vida da presença dele. Porque a partir do momento que nós nos enchemos do Espírito Santo, a gente não mais vai satisfazer a nossa carne com essas obras da carne. Então fortaleça mais o seu espírito em oração, jejum, leitura da palavra, em comunhão com os irmãos, e não alimente mais a sua carne, pois aquele leão que você mais alimentar é ele que vai vencer. Talvez você não tenha conseguido vencer essa obra da carne porque você tem alimentado mais a sua carne do que seu espírito. Então eu deixo aqui essa tarefa para você. Fortaleça mais o seu espírito no Senhor. Tenho certeza que você vai conseguir vencer e ser liberto dessa obra da carne. Que Deus te abençoe ricamente. Um abraço.